Daiane Ortega, você que está conosco aí nos acompanhando aí esses 12 dias, né? Já 11 dias hoje, nós estamos em uma live sequencial, 12 dias para 12 meses com o propósito, né? E nós estamos falando a respeito de vários assuntos, dizendo para você, profetizando sobre a tua vida, dizendo que esse mês, não é, que nós estamos falando hoje, que é o dia 11, não é, live de número 11, representando o mês de novembro sobre a tua vida, não é? Então nós estamos falando, cada mês que nós ministramos, cada mês que nós trouxemos aqui uma palavra, nós estamos falando a respeito daquilo que Deus ele pode estar fazendo na tua vida, não é? Minha voz está de robô para todo mundo ou só para a Daiana? Estava sem áudio, agora com a voz robotizada, como é que está a voz aí? Compartilha aí. A voz está normal, a voz está de robô. Compartilha. A internet aqui ela não é muito boa, normal. Então vamos lá. Eu tenho uma dificuldade aqui de internet porque o meu sinal de 5G aqui não funciona de jeito nenhum onde eu estou. Então eu dependo muito da internet aqui. Então se porventura ela tiver algum problemazinho, não é? É somente por conta talvez de sinal, de alguma oscilação que dê. Então acho que é só a Daiana que está com problema lá, né? Deve estar com sono a Dai. A Dai é da minha igreja. A Dai é normal, olha lá, normal, glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero falar com você nessa noite a respeito de algo muito precioso, né? E todos os dias nós temos falado a respeito de algumas questões e eu venho repetindo, não é? Desde a primeira live até ontem, não é? E hoje também talvez eu cite algumas coisas do que nós falamos há alguns dias, né? Mas eu quero hoje falar a respeito com você de confiança, né? Então ontem nós falamos sobre o confiar, sobre as perguntas, os 3 níveis de pergunta que os discípulos fazem para o Senhor: quando, onde, qual é o tempo, né? Quando é que é a tua vinda, qual é o tempo, quais são os sinais, né? Então isso fala muito a questão de tempo, questão de confiança. E hoje eu quero continuar falando sobre a confiança, mas eu quero falar de uma maneira diferente, tá bom? Então eu quero fazer uma pergunta para você: confiar em Deus em momentos difíceis é possível? Não é? Porque nós confiamos em Deus na maioria das vezes quando nós estamos tudo bem, quando tudo está andando, quando tudo está caminhando maravilhosamente bem. Então assim, a gente olha para as nossas vidas e a gente olha e fala assim: olha, ó, Vivi entrou, hein, gente, intercede aí para não cair. Então, brincadeira, Vivi. Então, quando nós confiamos em Deus, né? Qual é o tempo que nós confiamos em Deus? Qual é o tempo que nós colocamos a nossa vida à disposição do reino? Em que momento é que nós passamos a fé? Nós deixamos de acreditar no Senhor para acreditarmos apenas naquilo que nós estamos vivendo, né? Então, é exatamente sobre isso o que eu quero falar com você. Confiar em Deus em momentos difíceis é possível? E eu quero ler com você um texto que está no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de 5 a 7, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós possamos nos apartar do mal, não é? Para que nós possamos viver a vida de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Então eu quero, lendo esse texto, falar a respeito de uma pessoa que todo mundo conhece, que é Jó, não é? Então, segundo a Bíblia, Jó ele foi um homem muito rico e influente, com uma esposa, né? Escreve aí para mim, uma esposa, ele não tinha duas, né? Abraão teve exemplo, mas não quis seguir o exemplo. Tem gente que tem mais de uma, tem que largar e ficar com a que Deus ele te deu, irmão. Então está escrito lá que Jó ele era um homem muito rico e influente, com uma esposa e com 10 filhos, né? Sabemos que Jó também era um homem de oração, pois nós lemos em Jó capítulo 1, versículo 4 e 5, que ele constantemente orava e jejuava por seus filhos. Por quê? Porque os filhos faziam alguma coisa que não agradava ao Senhor,
ou ele até mesmo olhava para a vida dele e falava assim, poxa, eu vou fazer logo oferendas, sacrifícios ao Senhor, porque pode acontecer de os meus filhos fazerem alguma coisa ruim, não é? E eu já estou ofertando, já estou pedindo perdão ao Senhor por eles, tal. E assim acontecia. Sabemos também que Jó, ele era um homem de caráter que temia ao Senhor e evitava o mal. Então, como é que eu sei disso? Porque o próprio Deus dá testemunho a respeito de Jó, quando ele fala com Satanás, não é? E ele diz a seguinte coisa, ele fala assim, não existe na terra homem íntegro e temente a Deus como Jó, né? Lógico que aí o diabo vai entrar, ele vai tentar falar, mas Jó te serve em vão, em Deobalde que ele te serve e tal, mas não importa isso. A vida de Jó a vida de Jó nos é de exemplo, ela serve para as nossas vidas como exemplo em como devemos orar e em como que não devemos orar, né? Porque existem alguns momentos da vida dele que ele ora, ele faz algumas orações que você olha, você vê e entende-se o processo que ele está passando, um processo talvez depressivo, um processo onde ele está passando por uma luta muito grande. Então assim, muitas vezes nós não entendemos quando uma pessoa fala, pô, eu estou cansado, eu estou pensando em desistir de tudo, e estou cansado do casamento, eu estou cansado dos filhos, eu estou cansado do serviço, e a pessoa olha e fala, eu queria ir embora, eu queria sumir, eu queria fazer tal coisa, e muitas vezes nós não estamos vivendo aquele processo, e qual é a nossa fala para a pessoa? Para de bobeira, Deus é na sua vida, lógico que Deus é na vida, entende? Mas nós não estamos vivendo a dor do outro, e nem temos a empatia de tentar nos colocar no lugar do outro, de ouvi-lo, de tentar entender o porquê ele tem essa dor, o que é que causa essa dor profunda no coração dele. Eu vou deixar aqui porque eu vou ler mais outros versículos. Então, nós temos que ter essa ideia, né, de sabermos o que oramos e o que não oramos, né? E nós vamos ver a seguir as coisas que Deus espera de cada um de nós. Coloca aí já no comentário quais são as coisas que Deus espera de mim. E nós vamos aprender a respeito disso, né? Então, pessoas desesperadas, frequentemente, elas perdem a perspectiva. Pessoas desesperadas, frequentemente, perdem a perspectiva. E, às vezes, pedem até mesmo para morrer. Como nós veremos agora em Números, capítulo 11, versículo de 11 a 15. Moisés falando. Olha só o que Moisés diz. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei eu à luz para que me digas, leve ao seu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que, sob juramento prometesse aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo, pois chora dia e noite diante de mim, dizendo-nos, dá carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Então olha só a oração que Moisés ele faz ao Senhor, não é? Por conta de um processo de desespero dele, um momento onde ele está vivendo uma crise muito grande, não é? E ele olha para o Senhor e fala assim, eu quero morrer, eu não quero mais, não é? Essa dificuldade que me foi imposta não tem nada a ver comigo, eu não sei nem por que é que eu estou passando por esse processo, eu não gerei nenhum dessas pessoas, eu não fiz nada disso, então assim, eu não quero... Quer sentar aqui, ó? Pode, por favor. Nós temos hoje aqui... O povo aqui, ó, a Cleide aqui vai assistir a live ao vivo, tem cadeira aqui, ó, fica à vontade. Então, o que acontece? Quando Moisés ele pede para morrer, quando Moisés ele fala que ele está passando por um processo, ele não vai falar isso para um monte de pessoas, entende? Ele vai falar isso com Deus, ele fala assim, ó, não gerei ninguém, agora o povo está me pedindo carne e eu não sei... o que está acontecendo, como é que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai agir, eu não sei a maneira que o Senhor vai agir, mas eu queria uma coisa, se eu achei graça aos teus olhos, faz um favor para mim, me mata, não é? Tira a minha vida, faz qualquer coisa,
E muitas vezes nós estamos passando exatamente por esse processo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca atendeu e nem vai atender a pedidos assim, entende? Ao contrário do que pensamos, Ele nunca nos abandona. E o melhor, Ele não atende pedido que não tem sentido. Quando Deus ele vai atender algum pedido teu, quando o Senhor ele vai fazer alguma coisa, é porque isso vai agregar ao reino de Deus, fazer com que o reino venha a ser glorificado. Então assim, pastor, você já pediu alguma vez para morrer? Eu já pedi já, meu irmão. Você já pensou em desistir do ministério? Já pensei já. Não é? Eu não sou diferente de nenhum cara bíblico, não é? Ah, pastor, eu conheço pastor que já falou que nunca pensou. Glória a Deus por isso. Eu já pensei. 1 Reis capítulo 19, eu falei ontem, Elias fez a mesma coisa, estava fazendo a obra de Deus, daqui a pouco Jezabel dá um comando dizendo que vai matar o cara, e o que ele faz? Ele olha para a vida dele e fala assim, eu quero morrer, vai para debaixo de um pé de zimbro, senta lá, pede a morte, Deus fala para ele assim, não é tempo de morrer, é tempo de caminhar. Então existem momentos na tua vida, existem momentos que você está orando a Deus, dizendo assim, Deus, eu não aguento mais o processo que eu estou passando, eu estou a ponto de desistir de tudo, de largar a mão de casa, de família, tal, porque eu não vejo solução. E se o Senhor quiser, o Senhor pode até me matar. E Deus olha para você e diz assim, não vou matar, porque eu posso ser o Deus que restaura. Deus pode restaurar, transformar a tua vida, transformar a tua família e fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. Tudo depende de quê? De como você enxerga o processo que você está vivendo. Então, assim como Jó, talvez você tenha se sentido tentado a culpar a Deus, a olhar, né, Jó capítulo 9, versículo 27 a 34, circunstâncias difíceis levam as pessoas a questionarem ao Senhor em oração, e não é errado questionar a Deus, entende? Não existe nenhum problema em você dobrar os teus joelhos e falar assim, Deus, eu estou ferrado, eu estou num processo que é o seguinte, eu não sei o que é que está acontecendo, não estou me entendendo, o seu engenheiro é Deus. Quem entende você perfeitamente é o Senhor. Você já parou para pensar? Eu tenho um telefone, eu comprei um telefone agora para mim, que é um iPhone 14, né? Eu tinha um Xiaomi 10, eu gosto muito de Xiaomi, eu acho mais bacana que o iPhone. Por quê? Porque o Xiaomi desliga a televisão, liga ar-condicionado, faz um monte, o iPhone só liga, para mim, né? Mas quando eu conheci o Diogo Esteves lá de Orlando, tal, ele me ensinou uma conexão com a agenda do iPhone, que eu consigo conectar a minha agenda com a agenda da Cris, minha esposa, e nós conseguimos ter os nossos compromissos alinhados. Eu não preciso ligar para ela e falar assim, Cris, tal dia tem alguma coisa para fazer, eu apenas abro o meu calendário e vejo a minha agenda como é que está. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Se eu não conhecesse uma pessoa que me ensinasse a respeito desse processo da agenda do iPhone, eu não teria como saber disso, eu tinha que ficar ligando. Então, quando você procura um engenheiro, ou quando você procura alguém que tem conhecimento a respeito daquilo que ele vai ensinar, as coisas vão começar a funcionar na tua vida. E aí Jó, ele vai fazer o quê? Ele vai orar exatamente para o Senhor que o criou, entende? Ele não vai murmurar para uma pessoa, ele não vai falar assim, pastor, não, ele vai orar, ele vai dobrar o joelho e vai falar assim, Senhor, eu tenho coisas que estão complicadas na minha vida. Lembra do livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29? Lá está escrito assim, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem aos homens e aos nossos filhos para sempre, entende? Então existem coisas que elas estão encobertas, que talvez estejam obscuras para você, mas para o Senhor ela está na luz, ela não está encoberta. Ela está encoberta porque nós não conseguimos resolver. Volto no texto que eu falei há 3 dias atrás, lembra de Pedro? Pedro está num barco, ele está dentro de um barco, o barco está balançando de um lado para o outro, a tempestade está açoitando o barco, diz o texto, mas de repente tem um nevoeiro, os homens olham para aquele nevoeiro, vem um vulto, não conseguem ter discernimento a respeito de quem vem, olham e dizem assim, é um fantasma. Pedro, que é o cara mais afoito, corajoso, né? Ele olha e fala assim, é o Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E aí Jesus fala, então vem. Ele desce do barco, no meio de uma tempestade, e começa a viver o milagre. Por quê? Existem milagres na sua vida, que eles vão começar a acontecer, quando você sair da tempestade que você está habituado a se segurar, aonde você sente segurança. Deus, ele quer que você saia da onde você está vivendo, para você poder sentir segurança nele, né? Lembra? Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Então, quando você tem esta confiança no Senhor, quando você acredita que Deus ele pode transformar a tua vida, o restante é só um resto, é um processo, entende? E eu sei que o processo dói. Eu sei que o processo muitas vezes ele é malvado, não é? Ele nos angustia. Por quê? Porque o tempo da nossa vida, o tempo nessa terra aqui, ele é diferente da eternidade, né? Lembra que ontem eu falei que Deus implantou dentro do coração do homem o anseio pela eternidade? Por quê? Por isso que o homem procura feitiçaria, procura o budismo, procura o catolicismo, procura a igreja evangélica, procura qualquer coisa. Por quê? Ele precisa ser preenchido com a eternidade. E nós só encontramos a eternidade em João capítulo 14, versículo de número 6, que fala que o Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O caminho te dá direção, não é? A verdade é porque não há sombra de variação, não existe mentira. E a vida, por quê? A vida que você está pensando que está perdendo, na verdade você vai ganhar quando você colocar Jesus para ser o rei que vai transformar a tua história. E aí as coisas ocultas que ainda você não consegue enxergar, Deus ele vai revelando no decorrer do processo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Então, o que nós fazemos depois do questionamento é o que importa. Questionar não importa, entende? Porque às vezes você chega para mim, eu disse ontem também, eu falei assim, tem gente que não tem direção, quem busca conselho não tem direção. Aí a pessoa ela não tem nenhuma direção para o que quer fazer, ela chega lá, pastor Fabiano, eu queria um conselho. Pois não. Queria fazer isso e isso. Eu falo assim, olha, eu penso que assim seria melhor. Aí a pessoa olha para minha cara e fala assim, não senti de Deus. Eu falo, acho não sentiu de Deus. Como é que sente de Deus? Até ontem não tinha nem resposta para o que estava procurando, agora já está sentindo de Deus. Por que que vem? Por que que vem procurar conselho se não quer seguir? Entende? Mas é um direito da pessoa, cada um faz o que quer, cada um tem a vida que merece, cada um tem a barriga que merece, cada um tem o que quer, o gosto, né? Casamento que merece. Então o problema não é o questionamento que você faz ao Senhor, é o que você faz quando o Senhor te dá a direção. Então você está buscando uma direção, o que você está disposto a fazer quando Deus disser para você fazer alguma coisa? Você vai olhar para a tua vida e vai dizer assim, não Senhor, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu estou afim, porque meu Deus do céu, vai ser tão difícil, meu irmão, então não pergunta, entende? Vai lá e faz. Será que você se submete ao que o Senhor ele te diz ou você se afasta por falta de compreensão? Não está entendendo o que Deus está fazendo, aí fica no seu lugar, não sabe o que vai acontecer, entende? E Deus ele quer se revelar a você. Agora, como que Deus ele pode se revelar a você para você ser uma pessoa forte, que confie no Senhor em todo o teu tempo, confiar no Senhor de todo o teu coração, se na hora que Deus ele fala com você, para você é pesado demais? Existem pessoas que elas não querem uma resposta de Deus, elas querem um acalento no seu coração. Elas querem que o pastor ou que Deus ele fale aquilo que vai massagear o seu ego, e não funciona assim, entende? Tem muitas vezes em nossas vidas que Deus ele vai falar, se posiciona. Tem muitas vezes que Deus ele vai olhar e vai falar assim, é assim. Você continua lendo o texto de Jó, nós vamos ler daqui a pouco, mais lá à frente. Jó está ferrado, cheio de lepra, se coçando com caco de telha. Meu irmão, ele está todo lascado, entende? Mas quando ele chega lá na frente que ele vai questionar o Senhor, Deus começa a fazer pergunta para ele. Deus fala assim, Jó, já que você é espertão, já que você é um cara que questiona tudo, que você sabe de tudo, eu vou te fazer uma pergunta. Aonde é que você estava quando as cabras maltesas elas foram feitas? Onde que você estava quando eu criei o gelo? Onde você estava quando eu criei tal coisa? Ele fala, não sei. Por quê? Não tem resposta. Só quem tem resposta para a tua vida é o Senhor. Só quem tem uma resposta clara para a tua vida é o Senhor. Mas se você não conhecer a voz de quem fala com você, você não vai conseguir alcançar nada, entende? Então assim, imagina que de repente eu esteja andando no calçadão lá de Osasco e uma pessoa que me viu uma vez, ela chega para mim e fala assim, ô Fabiano, pastor Fabiano, eu vou olhar para trás no meio da galera, da multidão, mas eu não vou conhecer, não vou saber quem é, entende? Agora uma pessoa que conhece a minha voz, tá lá no calçadão de Osasco, e eu falo assim, ô Stephanie, ô Maiara, ô Cris, ô Michel, ô Cleide, e eu começo a falar, entende? A pessoa ela vai parar, ela pode até não me ver, ela pode não me enxergar em meio à multidão, mas ela vai falar, eu conheço esta voz. Está entendendo o que Deus está dizendo com você? É exatamente isso. Talvez você esteja no meio de uma multidão, ouvindo a voz daquele que vai transformar a tua vida, mas você não está conseguindo se posicionar, falar assim, eu não estou vendo, então eu vou seguindo. Não, meu irmão. Então a principal qualidade
que faz um homem poderoso é a sua vida de oração, é a atitude de submissão, como você se coloca diante do Senhor, entende? Aí quando você vai ler Jó capítulo 1, do versículo 20, 22, Jó 42, 1, 2 e tal, você vai ver que assim como Jó, pode ser que você nunca tenha todas as respostas do que você está passando, né? Tem gente que já chegou para mim e falou assim, não vejo a hora de eu chegar no céu, para eu perguntar para Jesus o porquê que eu passei isso. Eu falei, eu quero que se lasque aquilo que eu passei, meu irmão. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus, depois eu quero ver meu pai, depois eu quero ver os amigos que morreram, eu quero ver as pessoas que eram ligadas comigo. O pessoal fala, você não vai querer conhecer Abraão? Eu falei, depois que eu abraçar meu pai, depois que eu abraçar as pessoas que eu sei que estão lá, entendeu? Eu lá quero saber por que deu errado. Vai mudar o que na minha vida? Entende? Você chegar lá e falar, Jesus, por que deu errado esse negócio na minha vida? Aí ele vai falar assim, deu errado por conta disso, aí ele te explica tudo, você está na eternidade. Aí você vai fazer o quê? Tá bom, obrigado. Não muda nada, entende? Então é o seguinte, vive o processo e permita que Deus ele trabalhe na tua vida de uma forma especial. Vive o que Deus está fazendo, porque provavelmente Deus esteja moldando apenas o teu caráter, moldando o teu posicionamento, moldando a tua forma de ser, quem você é. Lembra, eu perguntei esses dias, até o terceiro dia eu vou perguntar de novo, quem é você? Algumas pessoas responderam, sou filho amado do pai, filha amada do pai, e depois disso, quem é você? Entende? O que mais você é? Porque essa frase do filho amado do pai, todo mundo já sabe, mas e depois disso, quem é você? Entende? É isso que nós temos que investigar, quem profundamente somos nós, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então, eu terei todas as respostas que eu espero? Não vou ter, não é? Não, porque as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas aos filhos do homem. Então, assim, tem coisa que é oculta, que Deus ele não vai te dar uma resposta, que não tem sentido, entende? Mas eu tenho que viver o processo. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, eu estou pensando em desistir. Aí eu falei, tá, se você desistir, você vai sair do processo? Porque se desistir e sair do processo, até eu desisto. Aí ela falou, não. Eu falei, então você está enrolada 2 vezes. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você vai estar enrolada com o teu processo e enrolada porque Jesus não vai estar olhando para você porque você desistiu dele. Entende isso? Então assim, a tua decisão, e nós já estamos no mês 11, lembra que nós estamos fazendo a live hoje, dia 11, profetizando para o mês 11 de novembro, nós já estamos chegando em dezembro, não é? E o problema de novembro para dezembro é que os crentes querem desviar nessa época de tempo. Começa a querer tomar cerveja, começa a querer tomar vinho, começa a querer fazer um monte de coisa, meu irmão. Começa a querer, sabe, bagunça a mente. Eu não entendo isso. Como é que o fim de ano bagunça a mente de uma pessoa? Então assim, quem você é, quem você trabalhou para ser o ano inteiro. Lembra que no mês de agosto, ou setembro, outubro, acho que 2 lives atrás nós falamos a respeito de 2 Reis 4, e Deus ele deu direção para aquela mulher que estava com azeite, com seus filhos, que o credor ia vir pegar ela lá para poder levar ela embora. E aí, o porquê que é importante conversar com o profeta quando você está num processo? Conversar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, com alguém que te inspira para você poder ter uma resposta da parte do Senhor. Porque aquela mulher, ela tinha um problema muito grande. Qual que era o problema dela? O credor viria buscar os seus filhos, certo? Beleza. O que ela fala para o profeta? Olha, o teu servo, meu ex-marido, viu, morreu, e ele servia você. Agora, o que vai acontecer? O credor vem aqui, ele falou, o que é que você tem? Ela fala, eu não tenho nada. Tem gente que não reconhece nem o pouco que tem. Não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Beleza, pega o teu azeite, faz aquela multiplicação. Quando o filho dá o comando, acabaram-se os vasos, encerra o azeite. Para. Talvez na cabeça daquela mulher, ela olhava e falava bem assim, agora eu dou o azeite para o credor e pago a conta, e meu filho, a gente vai viver agora, vamos mendigar, vamos fazer alguma coisa. Mas qual foi a palavra do homem de Deus? Paga, vende o que você tem, paga o credor e vive do resto. Ali o profeta, ele estava dando uma aula para ela de administração. Ele talvez no coração dela, ela falou assim, resolveu o problema, agora eu dou tudo e eu vou ter meus filhos. Mas Deus está dizendo assim, o que eu te dou é com abundância. O que eu vou fazer na tua vida não é para poder solucionar um problema momentâneo. Pode ser, mas o que Deus quer fazer na tua vida é fazer com que você cresça de uma forma exponencial, maravilhosa, e o nome dele venha a ser glorificado. Entende? Então, como é que você se submete ao Senhor? Qual é o teu nível de confiança quando as coisas estão dando errado? Ah, pastor, como é que o senhor confia? Eu confio, passo o processo, confio, entende? Então assim, tem hora que eu olho para a minha vida e eu falo assim, Deus, eu vou chapar, vou ficar doido. Mas eu olho e falo assim, mas eu não posso ficar doido nem chapar, eu já chapei, né? Então agora eu tenho que ficar alinhado com o céu, eu tenho que estar firmado na tua rocha, na tua presença, para que o teu nome venha a ser glorificado.
Então, eventualmente, Deus aparece a Jó e lhe responde, capítulo 38, falei agora há pouco. Deus desafiou Jó e no final ele se arrepende. Por quê? Porque nós não temos respostas para Deus. Eu não sei o porquê eu estou passando o processo que eu estou. Existem muitas coisas que Deus ele permite que eu passe. Por quê? Porque Ele quer alinhar o meu caráter. Existem dois tipos de prova, meu irmão. A prova permissional e a prova ocasional. A prova permissional é essa que Jó passa, é uma prova onde Deus permite, aonde ele não tem pecado, ele não tem nenhum problema, não é? Ele vai vencer, Deus vai virar o cativeiro dele. No capítulo 42, Deus muda a história dele, é uma prova permissional. Agora, a prova ocasional não, é a prova que o cara apronta, tipo Sansão. Lembra de Sansão? O anjo aparece para a mãe dele, hoje tem Silk, eu estou no Silk. Então, o anjo aparece para a mãe de Sansão e diz bem assim, olha, essa é a maneira e o modo de você cuidar do menino. Então existia uma maneira e um modo. Que aí o camarada começa a crescer e ele acha que ele é esperto demais, ele pode fazer qualquer coisa. O que Sansão vai fazer? Ele vai para a prostituição, vai casar com quem o pai fala para não casar, vai fazer. Qual que é o final dele? É prova ocasional. Ele provocou essa prova na vida dele. Qual que é o final de tudo? Cego, entende? Feito palhaço na onde que estava vivendo, entende? Por quê? Porque ele ocasionou aquilo na vida dele. Então, o que Deus ele quer te ensinar nessa noite é exatamente a respeito disso, de como que você está se posicionando em Deus, como é que é a tua posição em Deus. Você está dentro do barco, com o barco balançando de um lado para o outro, e você precisa descer desse barco para vencer o que está interno, aquilo que está dentro de você, não é? Juízes capítulo de número 1, versículo de número 18, se eu não me engano, eu li ontem na igreja, falei disso também na live ontem. Quando Deus manda destruir e manda sacar, derrubar as pessoas que estão naquele território, para mim, não é? Na minha visão, Deus está falando dessa terra. Você vai conquistando pedaços, não é? Quem era você alguns anos atrás, não é? Como é que você vivia alguns anos atrás? Então, o que é que Deus ele vem derrubando dentro de você, os inimigos que ele vem aniquilando dentro de você, para fazer com que você cresça? Então, a nossa luta é o que? É interna. Um dia eu estava conversando com um rapaz, ele olhou para mim e falou assim, quantas vezes você já leu a Bíblia? Isso há muitos anos atrás, né? Eu falei assim, não li a Bíblia ainda inteira. Ele falou assim, eu já li a Bíblia mais que você. Eu já era pastor, né? Já tinha lido já, mas eu não queria falar para ele que tinha lido, eu queria ver o que ele ia falar. E ele muito arrogante, soberbo, ele olhou para minha cara e falou bem assim, eu já li a Bíblia mais que você. Eu falei, tá desviado? Eu falei, o que é que adianta? Eu falei, eu prefiro não ler e tá firme na igreja. Eu falei, lê a Bíblia toda, tá desviado? Eu falei, tá lascado. Eu falei assim, sabe o que você tem que fazer? Lê Marcos 8,34. Lá está escrito assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você negar a você, a tua vontade, e eu não estou falando da tua identidade, de quem você é, eu estou falando da ruindade que tem dentro de você, entende? Daquilo que existe dentro de você, que muitas vezes você olha para a tua vida e você fala bem assim, as pessoas estão falando de mim, estão falando pouco, porque se falar na verdade quem você é, o que você é, entende? Então assim, o que Deus ele quer fazer é transformar isso em mim e em você, transformar a nossa vida, a nossa maneira de viver, para que nós possamos ser limpos diante do Senhor, achados com os nossos corações purificados e o nome de Deus ser glorificado. Então o desejo do Espírito de Deus para as nossas vidas não é que nós sejamos murmuradores, mas eu posso conversar com o Senhor, eu posso falar para Ele, falar assim, Deus, eu estou no processo aí, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, eu não estou entendendo muito bem o que o Senhor pode fazer, então eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse. Como é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor pode fazer? Talvez você tenha uma resposta, não é? A resposta de Deus para você pode ser sim, não ou silêncio, não é? Então em que momento, em que etapa da resposta de Deus que você está vivendo? Se você tem um sim de Deus, então cumpre aquilo que Deus ele designou para você, porque vai dar certo. Agora, dar certo não quer dizer que você não tenha problema, entende? Não quer dizer que você não vá ter algum desastre no percurso, não é isso. Um dia o Rogério e a Maria Lúcia casaram, né? E aí eles foram lá para a cidade de Olímpia, interior de São Paulo. E aí eles não tinham quem buscassem ele, nem quem levasse, lua de mel. O rapaz estava animado, meu irmão, ele olhava para minha cara, eu vi o olho dele brilhando, assim, dizendo, eu estou animado, não vejo a hora de chegar lá no quarto, aleluia, eu vou ficar aleluiado, porque ele ia orar com a Maria. Aí pensa a seguinte coisa, eu falei, eu vou te levar lá, em Olímpia. Peguei e fui levar Rogério e Maria lá em Olímpia e tal.
Chegamos lá, ele ficou lá no hotel, eu voltei para uma cidade um pouco antes, na casa da minha avó. Fiquei na casa da minha avó, depois voltamos para buscar eles, ficamos no parque junto com eles, participamos, brincamos lá, foi maravilhoso. Quando eu estava quase chegando em casa, meu irmão, depois de umas 6, 7 horas de viagem, cansativo, um dia inteiro no parque, eu estava chegando em casa, eu parei em uma esquina, e se eu fosse para o lado esquerdo, eu ia para minha casa, se eu fosse para o lado direito, eu ia para a casa do Rogério, mas se eu fosse para o lado esquerdo, também eu ia para a casa do Rogério. Eu parei o carro e sinalizei como se fosse para minha casa. E eu estava garoando, chovendo, e eu não olhei para o retrovisor. Lembra do que eu falei? O retrovisor te remete ao passado. Se você ficar preso no retrovisor, você perde a visão do que tem à sua frente, daquilo que vai fazer com que você cresça. Porque eu estou olhando para o retrovisor, eu estou olhando para o passado. O passado está me prendendo, não vai conseguir avançar. Eu olho para trás, não. Eu dou seta para a esquerda e entro para a direita. Meu irmão, quando eu entrei à direita, acendeu uma luzinha vermelha. Aí eu falei, meu Deus, 2 horas da manhã, tomar um enquadro da polícia. A polícia me parava. Eu falei, não é possível. Aí, beleza. Desce do carro. Aí eu desço do carro. Pois não, tudo bem. O senhor viu o que o senhor fez? Eu falei assim, não. O senhor deu seta para um lado e entrou para o outro. Eu falei, foi sem querer, porque nós estamos chegando de viagem agora. Eu sou pastor, estou vindo de uma viagem cansativa. Eu pensei que ia para um lado, era para minha casa, mas aí eu mudei o caminho e tal. Aí o cara, garoando, ele começa a querer irritar, ele falava assim pra mim assim, e se tem um motoqueiro do teu lado? Eu falei, ele não tinha que estar daquele lado ali, que pela direita não pode ultrapassar, não é o lado dele estar, né? Ele tinha que estar do outro lado. Se você derruba o cara, eu falei, eu tenho seguro. Ele pagava a moto dele, arrumava lá, e ele começou a conversar, pra quê? Só pra poder tomar tempo e eu me molhar ali naquele lugar. Eu quero dizer o que com isso pra você? Que às vezes você tá no caminho, você já deu a seta, você já está no destino certo, mas você quer mudar em cima da hora. Vá arrumar encrenca, está entendendo o que Deus está dizendo para você? Se Deus já gerou, se Deus te deu a direção, se o Senhor gerou no teu coração o que você vai fazer, faça. Porque o Senhor, ele vai garantir, vai fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. Agora, fazer o que Deus te manda fazer, vai evitar você passar o processo? De forma alguma. Porque o destino é certo, mas o processo você vai ter que passar, entende? Se você sai com o carro, você vai ter que abastecer, você vai ter que fazer uma revisão antes, tem que ver freio, óleo, não é? Tem que ver verificar a água, tanto a do vidro como a água que vai no radiador, você tem que verificar tudo. Então, você ter uma palavra, estar debaixo de uma palavra, escreve aí, eu estou debaixo de uma palavra. Estar debaixo de uma palavra não quer dizer que você não vai enfrentar algumas dificuldades. Agora a dificuldade ela vai servir para fazer você crescer. Meu amigo Túlio, Deus abençoe, saudade de você, rapaz. Quanto tempo. Então, quando você está no processo, quando você está vivendo aquilo que Deus ele tem para você, o que o Senhor ele preparou para a tua vida, tudo vai andar, mas o processo não tem como ser evitado, entende? Eu queria chegar, eu quero ir pensa um lugar aí, para Santa Catarina, para o Silk 100. Eu quero chegar lá em Santa Catarina, em Joinville. Você vai chegar no Silk 100, seja de avião, seja de carro, seja de moto, seja de ônibus, você vai chegar, mas você não evita o caminho, entende? O caminho é inevitável, não existe forma de você chegar num destino sem você traçar o caminho, não tem como. Então é isso que muitas vezes nós precisamos entender, que no final do processo Deus vai restaurar. O que é que Deus ele fala com Jó no final? Deus restaura Jó, abençoa os amigos, que são os amigos, né, meu irmão? Que pelo amor de Deus, os caras não entendem do processo, ninguém senta para conversar e perguntar, os caras só sentam para acusar. E aí de repente Deus olha e fala bem assim, olha, fala com os 3 lá, né? Voltem e vão lá pedir para Jó orar por você, porque quando ele orar por vocês eu vou abençoar. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez alguém feriu o teu coração, talvez alguém magoou você em algum momento do processo da tua caminhada, mas o que Deus está dizendo para você é que vai chegar um tempo, não é agora, porque agora eu sei que você está muito dolorido, a dor está muito forte, mas vai chegar um tempo em que você vai ter que orar, em que você vai ter que se deparar com essa situação, que você vai ter que resolver essa questão e o nome do Senhor vai ser glorificado, entende? E aí pronto, mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Confiando no Senhor. Confia no Senhor, deleita-te nele e ele satisfará o desejo do teu coração, entende? Então se você está debaixo de uma palavra, você tem a presença do Espírito para poder trabalhar na tua vida, não é? Eu estava aqui agora
A pastora Tânia Tereza, ela estava ministrando uma palavra agora, e ela estava falando a respeito do Espírito Santo e tal, e Deus falou comigo algo, né? Porque quando é que o Espírito Santo veio? João capítulo 20, versículo de número 20 em diante e tal, começa a falar que ele veio, que aí ele ascende aos céus, né? Maria encontra com ele lá na tumba, e ele fala, ela pensa que é o jardineiro, coisa toda e tal. Mas a pastora falou algo que eu fiquei pensando comigo, né? Eu acredito que foi uma revelação que Deus falou comigo. Imagina só quando Deus ele coloca Jesus dentro do ventre de Maria, né? Era o próprio Espírito Santo. Então assim, o Espírito Santo ele encarnou como homem, né? Ele veio dentro do ventre de uma mulher, né? Como Jesus, para poder fazer uma prévia, dizendo assim, olha, Jesus veio dentro de uma mulher, agora eu vou mandar o Espírito Santo para dentro de você, entende? Por quê? Porque é esse Espírito Santo que vai fortalecer a tua vida, que vai fazer com que você consiga alcançar da parte de Deus uma transformação e o nome dele ser glorificado. Agora, as coisas são mais fáceis porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você? São, mas são bem mais fáceis? Não, normal. Por quê? Porque existe um momento que você vai estar olhando para a tua vida e você não vai querer fazer o que você tem, o que você quer, entende? Jesus falou o que para Pedro? Olha, vai chegar um tempo que vão te cingir, vão te tomar pela tua mão, vão te levar para um lugar que você não quer, e aí você vai crescer. O diabo já pediu para se andar com você. Então assim, é isso, meu irmão, entende? Então o que você está vivendo hoje é apenas Deus dizendo para você assim, olha, confia em mim, porque eu posso transformar a tua vida. Confia em mim, porque eu posso fazer com que a tua vida seja modificada. E Deus, ele sabe a tua crise. Deus, ele sabe como é difícil ser solteira e não casar. Deus, ele sabe como é difícil ser solteiro e não casar. Deus, ele sabe como é difícil ser casado e continuar casado. Deus sabe de tudo, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, ele fala o quê? Ele fala assim, olha, bom fosse que o homem vivesse como eu, mas como não pode aguentar, como não suporta, então cada um se case com a sua mulher e tem a sua própria mulher, para que não viva em prostituição, porque é melhor casar do que abrasar, é melhor casar do que esquentar, entende? Mas cada um está no seu processo. O solteiro está no processo porque quer alguém, aí o cara fala, vou casar, vou ter sexo todo dia, e casa, se dana, porque não é todo dia, meu irmão, bota aí todo mundo aí, não é todo dia, então o cara já se enrola, entende? Aí o outro casa pensando outras coisas. Então o casamento não é para sexo, o casamento é para você ter uma amizade. Lógico que o sexo faz parte do casamento, né? Mas é um conjunto. E o dia que acabar o sexo? O que é que vai sobrar do casamento se o casamento é só sexo? Entende? Tem que ter amizade, tem que ter companheirismo. E com isso tudo ainda vai ter umas tretas, irmão, vai ter briga. Por quê? Porque são pessoas diferentes, entende? Eu sou uma pessoa, minha esposa, a Cris, ela é outra pessoa, não é? Então assim, é tudo diferente. Não é? Então o solteiro está no processo porque ele quer casar, mas ele não quer casar porque eu quero casar, que eu quero fazer a mulher da minha vida feliz. Ele quer satisfazer, entende? Aí quando ele entende que o casamento não é feito para se satisfazer, mas é feito para satisfazer o outro, aí ele começa a entrar em crise. Por quê? Porque ele acha que tudo tem que se resolver, que tudo gira em torno dele. E não é, entende? Não é. As coisas giram em torno do casamento, do contexto família, de como que é, de como que funciona, entende? A solteira tá a mesma coisa. É fácil você falar de casamento porque você tá casado. E eu que tô solteira. Dá glória a Deus, minha filha. Graças a Deus. Diga assim, Jesus, obrigado por mais um dia de livramento. A hora que Deus preparar um cara para você, aí você agradece, fala assim, Senhor, obrigado que o Senhor me deu uma pessoa feliz, uma pessoa... A Cleide está dando risada aqui, irmão, ó. Tem plateia hoje aqui, gente. Entende? Então assim, ó, quando você começa a olhar para a tua vida e começa a entender qual é o processo, Deus, ele quer te fortalecer. Por que tem muita gente que não casa? Não casa porque viu um casamento ruim do pai e da mãe, e aí tem medo de se entregar, entende? Não casa porque existem heranças que estão amarrando a tua vida e faz com que você não seja feliz. Repete padrões, entende? Vi a mãe brigando, aí ela pensa, você é independente, aí quando casa, quer ser independente, quer mandar, não funciona, não adianta, entende? Por quê? Porque Deus colocou o homem como cabeça, não é? Colocou a mulher como auxiliador, então existe um processo, existe uma regra geral da parte do céu para a terra, e quando o céu manifesta na terra, as coisas começam a andar, começam a fluir. Agora depende de como que você está olhando para a tua vida, de como que você está permitindo que Deus ele trabalhe. Qual é o nível de confiança que você tem em Deus, entende? Por que Deus te trouxe aqui nesse penúltimo dia da nossa live, não é? Por que Deus ele trouxe aqui você? Para dizer para você, confia, nós estamos em novembro, não é? Pastor, nós estamos em dezembro, nós já estamos em 2024. Quem chegou agora pensando que nós estamos errando, não, nós estamos lá em 2024.
Então assim, você está num processo onde Deus ele quer que você confie nele para que o nome dele venha a ser glorificado, amém? E eu tenho certeza de uma coisa, que aquilo que o Espírito Santo ele vai fazer na tua vida é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Então talvez você esteja tendo perdas, mas o que Deus vai trazer para a tua vida é muito maior do que o que você está perdendo. O que acontece no capítulo 42? Vamos ver. Você tem experiência com Deus, não é? Jó, capítulo de número 42, ele fala bem assim, ó. Deixa eu achar aqui. Salmos. Jó. Olha só o que ele fala. É profundo demais, meu irmão. Então respondeu Jó ao Senhor, porque Jó, ele não tem resposta para Deus, entende? Sabe tu quanto tempo as cabras monteses têm os filhos, os cuidados das costas, capítulo 39, quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas encurvam e tal, e ele começa a falar, disse mais o Senhor, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu a Deus que responda? Então Jó diz, sou indigno de que te responda eu. Põe a minha mão na boca, e uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não vou prosseguir. Por quê? Porque ele não tem o que falar. Uma coisa é quando eu questiono a Deus, outra coisa é quando Deus ele fala comigo, ele pergunta, fala, por que você quer saber? Qual que é o motivo? O que tem por trás da tua pergunta? O que é que você quer saber de verdade? Aí quando acontece toda essa encrenca, que Jó sai dessa crise, desse processo que ele está vivendo, dessa crise, não é? De saber que fez a coisa certa, mas tudo deu errado, ele fala bem assim, capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos, não é? Ou dos seus planos podem ser frustrados. Eu posso fazer o que eu quiser, me vitimizar, chorar, ser coitadinho, ai Deus me ajuda. Eu vou falar assim, eu tô nem aí com esse negócio não, eu quero te fazer crescer. E para você crescer, não tem como. Samuel esse dia estava lá em casa com o dente mole. Aí o Samuel, deixa eu arrancar, não. Samuel, deixa eu arrancar, não. Samuel, deixa eu arrancar, não. Aí ele estava comendo esses dias, o dentinho dele veio para frente, eu falei, filho, tá mole. Vai lá e arranca. Ele foi lá e colocou um pedaço de papel higiênico assim no dente, puxou, saiu o dente na mão dele. Aí ele, tá saindo sangue. Eu falei, é parte do processo. Agora fala para mim, tem como a criança crescer sem trocar a dentição dela? Não tem como, é um processo dela. Eu consigo sentir a dor dele? Não consigo, por quê? É um processo dele, é o crescimento dele. Em que parte do crescimento que você está? Você está trocando dente, você está nascendo pelo, né? O que é que está acontecendo com você, que você está num processo que você precisa confiar em Deus? E aí Jó continua dizendo assim, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Olha só o que ele fala. Por quê? Porque ele teve experiência com Deus, entende? Então assim, só tem experiência com Deus quem é submetido ao processo. Só tem experiência com Deus, você só vai poder contar alguma coisa boa que você fez ou que você viveu na hora que você colocar a tua vida diante do altar e permitir o processo, não é? Se você repete na matéria na escola, como é que você faz para passar? Tem que estudar de novo. Eu, por exemplo, peguei 2 DPs em direito processual, em direito de processo e tal. Por quê? Porque a professora pegou uma birra, não gostava muito de estudar e tal, e aí eu tive que refazer a matéria 2 vezes. Mas era culpa dela? Não, era culpa minha que não estudava, entende? Se eu tivesse estudado, eu tinha aproveitado melhor. Então assim, eu tirava a nota, eu era mediano, olha só o problema de ser mediano, eu era aquele cara que tirava as notas, era 7. Então se eu tirar 7 tá bom, eu tirava 7, aí a professora pegava para corrigir alguma coisinha, tirava ponto por conta disso, por conta daquilo, eu caía para 6, aí eu ia para o exame. No exame ela tirava daqui e dali até que ela reprovava, mas era culpa dela? Não, por quê? Porque eu era mediano. Pessoa que ela é mediana, ela vive às margens. Agora uma pessoa que ela é acima da média, ela é mais difícil de alguém tentar submetê-la a algum processo contrário àquilo que Deus está dizendo, entende? Então o que Deus ele quer fazer em você
é transformar a tua vida, transformar a tua história para que você possa confiar no Senhor e para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, continua confiando, não desiste. Se você colocou algum projeto, você está em algum processo, que você olhou para a tua vida e falou assim, eu vou largar de mão, eu não quero mais, não sei se eu continuo. Deus está dizendo para você assim, não para não, continua, porque só é parte do processo. Está colocando a tua vida em risco? Não, então segue, entende? Mas estão falando mal de mim, o que estão falando de você é verdade? Se não é verdade, por que importa, não é? Se não é verdade, por que você vai estar olhando e falando, mas estão falando de mim? Se a pessoa olhar para mim e falar, você é feio, eu vou ser feio. Se ela falar, não, você é feio, em que momento? Nenhum, porque eu não me acho feio, entende? Até casei, irmão. Então eu estou bonito, aleluia, Deus é bom, né? Eu sempre digo, quando eu casei, eu estava orando, a crise eu não sei o que estava fazendo, mas eu casei, então assim, eu vou ficar olhando para minha vida e falar, Fabiano é feio. É você, teu olho, a Bíblia fala que se o teu olho for mal, todo o teu corpo terá treva. Às vezes alguém vem falar alguma piada para mim e falar, você é isso, eu falo assim, irmão, você está precisando de um colírio do céu, você está em trevas inteiro, entende? Então depende de como que você recebe. Agora existe um momento que você está passando por um processo, onde você está angustiado, triste, você está como Jó estava, precisando de uma palavra de fortaleza, não é? E aí alguém vem falar alguma coisa para você, pode ser que talvez entre como uma flecha no teu coração de fato e você se abata. Mas eu quero ser profeta na tua vida nessa noite e dizer para você assim, existe algo do céu preparado para a tua vida, para transformar a tua vida, a tua história e fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então Deus ele quer transformar a tua vida, Deus ele quer modificar a tua vida e fazer com que você tenha experiências. Se Jó tivesse desistido no meio do caminho, quando a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? E aí ele fala o quê? Como falas, uma louca mulher, tu falaste mal agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer e agora, entende? Se ele aceita a ideia da mulher naquele processo, ele não tinha vivido o milagre. Então assim, por que no capítulo de número 42 ele vive milagre? E ele fala, antes apenas de ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Eu tinha um tipo de apreço, eu tinha um tipo de intimidade. Então quando eleva esse nível de intimidade com o Senhor, as coisas começam a mudar. As pessoas vão olhar para você e falar, você está doido e tal. Você fala assim, eu estou doido, mas eu estou doido em Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, né? Paulo fala que as coisas pertinentes aos homens são loucura para os que não conhecem ao Senhor. Então por que você está vivendo uma vida onde você não acredita? Então confia. Deus ele quer apenas que você confie nele, que você saiba, eu disse isso, vou repetir, as coisas saíram do controle das tuas mãos, das mãos do Senhor não. As coisas, você perdeu o controle de algumas coisas, Deus não. Deus continua no controle e ele continua sendo o centro de tudo, entende? Depende de você voltar, de você olhar para a tua vida e falar assim, eu preciso voltar, mas eu fui magoado por um pastor, mas esse pastor ele era um cara normal, ele quer, entende? Deus ele quer que você exerça seu ministério, eu fui magoado pelo meu marido, mas Deus quer que você perdoe ele, meu filho, meu irmão, Deus quer que você perdoe, e perdoar, eu costumo dizer que perdoar não é uma questão de você ter que viver junto ali de novo, entende? Mas no céu nós vamos ter que viver junto, no céu, na terra é meio complicada a situação, né? É meio difícil algumas coisas. Um dia eu atendi um cara que nem vou contar essa história aqui porque ela é bizarrona, então assim, mas é difícil, tem coisa que não dá para ter convívio, entende? Tem coisa que você tem que olhar para a tua vida e falar assim, cara, não dá, eu não vou fazer, eu não quero saber, você está perdoado, está liberado, no mundo espiritual não tenho nada contra a tua vida, mas eu quero caminhar, eu quero que o Senhor abençoe minha vida, que eu seja transformado e pronto. Agora, é complicado, porque são dois extremos, às vezes estão os dois aqui, os dois estão andando junto, aí um faz alguma coisa que deixa o outro chateado, aí a pessoa que estava aqui, que foi traído ou que aconteceu alguma coisa, ela desce para um nível, e o outro fica aqui, não é? Ele está aqui em cima ainda. Quando você confessa, o que estava aqui, que estava indo para o inferno, sobe, e o que estava aqui, que estava indo para o céu, desce, porque ele está com ira. Agora, quando esse aqui também perdoa, os dois voltam para o mesmo nível, entende? Então, o perdão é elevar o teu nível para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Perdoar é elevar o teu nível, escreve aí, perdoar é elevar o meu nível diante do Senhor, não é? Até porque o perdão, ele é um mandamento, perdão não é
ele não é um pedido de Deus. Deus não falou assim, olha, se você sentir, se você quiser, não, ele falou assim, perdoa, né? Mateus capítulo 6, versículo de número 10, ele vai ensinar a oração que as pessoas chamam de Pai Nosso, né? E aí ele fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado. Ele está ensinando como que nós devemos nos dirigir a Deus, chamando-o de Pai. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as minhas ofensas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, como é que eu quero receber perdão, mas eu não quero perdoar? Lembra do credor incompassivo? E aí aqui eu encerro. Aquele camarada é perdoado, mas quando ele encontra uma pessoa que devia a ele, ele não quer perdoar, entende? Então, perdoar é confiar em Deus, de que Deus vai trabalhar no teu coração, de que o Senhor vai mover a tua vida, vai fazer com que você consiga alcançar em Deus uma vida muito excelente, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe. Coloca o teu pedido de oração aí, eu vou orar por você agora, tá bom? Eu quero orar por você, lembrando que amanhã nós estaremos no nosso último dia de live. Quem quer continuar as lives aí, coloca aí né? Mas nós vamos continuar depois das lives, tá bom? Aqui no seminário acaba sendo um pouco complicado para a gente poder, de repente, ter esse mesmo tempo. Mas nós temos um projeto já para podermos continuar com as lives aí, né? Eu espero que Deus tenha falado com você durante esses dias, esses 11 dias. Amanhã é o último dia, e amanhã, não é, nós vamos estar fazendo sorteio. A minha esposa maravilhosa, que já está aí na live, não é? A Cris, hoje ela não colocou aí 12 por 12, não é? Mas nós vamos fazer o sorteio amanhã de um livro meu, não é? Um livro chamado... é na sexta-feira o sorteio, verdade, amor, obrigado, hein? Não vai ser amanhã, vai ser na sexta-feira, eu vou estar em casa, né? Então na sexta-feira nós vamos fazer um sorteio. Eu vou colocar hoje, esqueci que eu ia colocar porque eu acabei lendo aqui ela. Acabei lendo o que a Cris estava escrevendo, mas eu vou orar hoje, tá bom? Então hoje é o nosso 11º dia, amanhã é o 12º dia de live, não é? Amanhã nós encerramos com dezembro, e eu creio que Deus ele vai transformar as nossas vidas, amém? Então hoje é o 11º, amanhã é o 12º dia, nós encerramos amanhã e fazemos o sorteio na sexta-feira, tá bom? Então eu vou orar já, vou começar orando aqui, já tenho alguns pedidos já de oração, eu vou começar orando, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, pela palavra que o Senhor liberou aos nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor operou nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela forma que o Senhor nos convidou, nos comissionou para que nós possamos alcançar no Senhor a transformação, a vida. Senhor, nós outrora éramos pessoas que deveríamos ter sido submetidas aos nossos próprios pecados, mas o Senhor levou na cruz do Calvário os nossos pecados para que nós não fôssemos colocados ali naquele lugar, mas o Senhor se fez maldito em nosso lugar, e eu agradeço, Senhor, por isso, eu te louvo por isso. Então que o Senhor possa abençoar, o Senhor possa fortalecer cada um dos pedidos de oração dos teus filhos que estão aqui. A Rosângela pede pela conversão do filho, a família, discernimento. A Dona Tina, Senhor, pede pela saúde dela, pela vida do irmão. Senhor, a mãe da Larissa pede oração pela saúde dela. Dona Olga, Deus abençoe ela, Senhor, visite ela de uma forma especial. Que o Senhor possa tomar nas suas mãos a saúde dela, ossos, nervos, músculos, tudo que existe na Dona Olga seja guardado pelo Senhor, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. A Lene pede, Senhor, discernimento, dom espiritual, salvamento da família, pelo casamento. A Cássia, Senhor, pede para que o Senhor possa fazer com que a cada dia ela seja uma pessoa melhor. Glória a Deus por isso. Que o Senhor possa fazer também com que todos nós sejamos pessoas melhores, ó Pai, e que o teu nome venha a ser exaltado, Senhor, que nós possamos caminhar debaixo da proteção, da luz do teu Espírito Santo, e que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro pela célula Videira, pela célula Emanuel, pela célula Betel, pela célula Calel, por cada um dos pedidos.
Eu oro pela vida espiritual de cada um dos teus filhos que aqui estão, para que eles possam confiar no Senhor. A confiança, ela vem, Senhor, a partir do momento que nós colocamos o nosso espírito para que o Senhor possa governar, Senhor. Então, que o Senhor nos governe, o Senhor nos ensine, o Senhor nos transforme, que nós possamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor e que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Eu vou colocar um louvor aqui para você. Uma noite excelente para você. Que o Senhor possa te fortalecer, que as boas mãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo o que se relaciona com você, em nome de Jesus. Amém? Um beijo.